Deus deu a vitória. Abra comigo a Bíblia em João capítulo 1. Glória a Deus. Sei que tem muitos pregadores aqui que Deus chamou muito melhor do que eu, irmão. Eu tenho certeza disso. Homens que pregam eloquente, autoridade, ousadia, mas Deus chamou a cada um como quis. Diz a palavra do Senhor, irmão, em João capítulo 1, do versículo 35 em diante, que diz: os primeiros apóstolos de Jesus. É uma epígrafe, irmão, é um título isso. Mas vamos lá. No dia seguinte, João estava outra vez ali, na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo passar a Jesus, disse: eis o Cordeiro de Deus. E os 2 discípulos ouviram dizer isso, e seguiram a Jesus. E Jesus, voltando-se, vendo que eles o seguiam, disse: que buscai? E eles disseram: Rabi, que traduzido quer dizer mestre, onde moras? E ele lhe disse: vinde e vede. Foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia. E era já quase a hora 10ª. E era André, irmão de Simão Pedro, um dos 2 que ouviram aquilo que de João o havia seguido. E este achou primeiro a seu irmão Simão e disse: achamos o Messias, que traduzido é o Cristo. E levou a Jesus. E olhando Jesus para ele, disse: tu és Simão, filho de Jonas. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galiléia e achou a Filipe e disse: segue. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem e vê. Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse-lhe: dele, eis que aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo ou engano. Disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse: antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando tu debaixo da figueira. Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus respondeu e disse: porque te disse que vi debaixo da figueira, que coisas maiores do que estas verás. Versículo 51. E disse: na verdade vos digo, que daqui em diante verei o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Podemos tomar esse assento glorificando o nome do Senhor. Meus queridos, nesta noite, eu sei que o Senhor, aleluia, Ele tem algo para transmitir nesta noite através da sua viva, poderosa palavra. E aqui no livro de João, todos nós conhecemos que o livro de João, ele é aquele que escreveu, aleluia, 3 cartas. As suas cartas demonstrou o amor. As suas cartas demonstrou sobre Cristo a sua volta. A sua carta demonstrou sobre a santidade do nosso Deus. Mas o que me chama a atenção é que também João teve a sua revelação do Apocalipse. Também o Senhor mostra a ele os fins de tudo que ia acontecer. Pelos historiadores, João é aquele que morreu com quase 100 anos de idade, aleluia, com velhice e uma morte natural. E que me chama a atenção, louvado seja Deus, que esse João, ele tinha uma intimidade com esse que foi falado, chamado mestre, que ele declinava a sua cabeça no peito de Jesus. Então me chama a atenção aqui, aleluia, neste livro de João, que também ele era um também que Jesus amava a companhia dele, porque chamava ele para subir no monte, para poder orar. Louvado seja Deus. Mas aqui
aqui neste momento, aleluia, neste capítulo 1, se nós formos trazer, vai mostrar realmente o Jesus que era o quê? Espírito encarnado, porque o Verbo se fez carne. Então aquele que é, antes de tudo, ele mostra que ele é a carne e que ele está até hoje no meio da igreja. Louvado seja Deus. Mas aqui nós vemos algo que nos chama a atenção nesta palavra de João. Está dizendo aqui, nesse percurso, aleluia, nesse capítulo aqui, nós vemos a demonstração que ele era luz. E aquela luz resplandecia, chamava atenção, mas para muitos não chama atenção. Porque nós vemos a diferença, aleluia, como agora, aquela luz que veio para que eles andassem na luz, mas eles agora não andam na luz e amaram mais as trevas. Louvado seja Deus. Então nós vemos agora que diante disso, aquele que é chamado de Messias, traduzido, o Cristo, louvado seja Deus, mostrando que o Cristo, aleluia, ele diz em João 8,12, Jesus disse, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja Deus. Quem tem Jesus tem luz, quem tem Jesus tem vida. Alava super cantará. Nós temos algo diferente nesse capítulo. Mas agora o povo preferiu andar nas trevas. Pastor, mas por que o povo quis andar nas trevas nesse capítulo? Porque o povo agora que anda nas trevas é o povo que rejeitou Jesus. É o povo que não reconheceu Ele como aquele que é o Salvador do mundo, como o libertador não somente de uma nação de Israel, mas o libertador de toda a humanidade. Louvado seja Deus. Muitas das vezes nós achamos que a liberdade é nossa. Não. A liberdade é de todo aquele que crê e que invoca o nome de Cristo. Aleluia. Então a palavra de Deus nos demonstra sobre esta palavra. Questão de liberdade. O Paulo, nosso amado irmão, ele diz o quê? Ora, aí aonde é o Espírito, é o quê? Liberdade. Liberdade de eu dar glória. Liberdade de eu exaltar o nome do Senhor. Liberdade de eu dizer que hoje é o dia da tua vitória, em nome de Jesus. Glória a Deus. Essa é a pregação. A Bíblia vai dizer neste capítulo, irmão, que João, aleluia, como também nós vemos André, como também nós vemos Pedro, aquele que é Cefas, aquele que é Jonas, e foi dado Pedro. Sabe o que me chama a atenção? Se você for ver lá, aleluia, Cefas, se você for ver ali, aleluia, Jonas, ou até mesmo Pedro, o mesmo significado, sendo em aramaico, sendo louvado seja Deus em grego, para quem não sabe, significa pedras. Então, no caso, ele seria pedrinhas. Ele seria não uma pedra de tropeço do povo, mas ele seria uma pedra. E o que eu quero trazer nesta noite, para nós entendermos uma introdução, como aqui foi dito, aleluia, será que vem alguma coisa, aleluia, boa de Nazaré? Eu quero aplicar isso nessa noite. Será que pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vem. Sabe o que eu quero dizer? Trazendo, aleluia, para a palavra, para a cultura. Todos nós sabemos que Nazaré, aleluia, Jesus teve que morar com a sua mãe e com seu pai, Maria e José, em Nazaré, para que se cumprisse a profecia, aleluia, que foi lhe dada. Jesus, o Nazareno. Toda a profecia vem, porque é esses que os profetas, aleluia, e a lei falam dele. Louvado seja Deus. Então o que acontece? A profecia hoje, ela nos está mostrando algo, aleluia, que diante agora, aleluia, João, ele veio outro dia,
e vendo passar Jesus, diz: eis o Cordeiro de Deus. Nessa noite, irmãos, traga para a tua vida o maior milagre. Veja como João, como eu disse aqui nessa noite, João que teve revelações da parte de Deus, João que declinou no peito de Jesus como companheiro, João que teve, aleluia, intimidade de estar com Jesus sobre aquele lugar que a voz do céu veio e falou: ouça, porque esse é o meu filho que fala. Então nós entendemos, sabe o que ele quer dizer? Eis aí o Cordeiro de Deus. Essa revelação é para nós. Essa revelação é para nós, ó Deus. Eis aí o Cordeiro de Deus. Então agora, no versículo 29, no outro dia João viu ele vir e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. Aleluia. Reconhecimento não é o Jesus que vai dar a chave de uma casa. Reconhecimento não é o Jesus porque meu casamento está uma tribulação, a minha vida está assim, eu não consigo abrir as portas do emprego, eu não consigo mais nada. Não, reconhecimento é você levantar cedo no outro dia e começar a dizer assim: eis o Cordeiro de Deus que tirou o meu pecado naquela cruz do Calvário e me deu liberdade, me deu salvação e me deu uma história nessa terra. É isso que está na hora. Reconhecimento, sabedoria. O povo agora perece, como foi dito em Osés, por falta de sabedoria, por falta de conhecimento. O povo agora não está entendendo mais realmente o que é o reconhecimento aqui. E a Bíblia vai dizer: e 2 discípulos vêm dizer, e os seguiram a Jesus. Agora já 2 discípulos ouviram dizer de Jesus. João falou: olha, esse aí é o Cordeiro de Deus. Agora então, se ele é o Cordeiro de Deus, eu vou seguir. Não é assim? Se ele é o Cordeiro de Deus, eu vou seguir. Mas tem tantas pessoas no mundo, irmão, que ouvem falar que ele é o Cordeiro de Deus, que ele veio para poder perdoar pecado, que ele veio para dizer: pega a tua cama, levanta e anda, dizendo para nós: pega o teu testemunho, vai com ele assim mesmo, porque a tua história é grande. E muitos ainda não entendem, aí agora começa a indagar. Mas está na hora de nós levantarmos e seguimos esse Jesus. Só que não, porém, louvado seja Deus, que seguir Jesus não é de qualquer jeito. Seguir Jesus não é como eu acho que deve ser. Pastor, mas aonde está na Bíblia? Um dos exemplos foi o profeta que mais anunciou Jesus, o profeta Isaías, o profeta messiânico. Ele diz lá em Isaías 55:8: os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, os meus caminhos não são vossos caminhos. Aleluia! Então é interessante nós pararmos um pouquinho e entender que muitas das vezes, sabe esse Cordeiro que morreu, que levou o meu e o seu pecado? Sabe esse Cordeiro, aleluia, que quando a humanidade estava na epístola do apóstolo Paulo, aos Romanos 3:23, todos estavam destituídos da sua glória? Sabe esse Cordeiro, Alava-Sulimanda, que estava em Romanos 5, sendo nós justificados por Deus, por Cristo, temos paz com Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo agora. Sabe esse Cordeiro, ele não é um Cordeiro qualquer, aonde ia de ano em ano com o sacerdote e começava a oferecer o sacrifício, e depois daqui um ano fazer outro sacrifício. Havia diversas expiações, havia diversos sacrifícios. Era sacrifício de rolinha, era sacrifício de cordeiro, era sacrifício de cabrito. Mas sabe esse Cordeiro, ele é o Cordeiro perfeito. Esse Cordeiro é o Cordeiro que ninguém pode falar dele. Esse Cordeiro, ninguém pode alavar sua irmã, alabacaia.
que ele foi e ele teve que voltar novamente. Sabe por quê? Porque uma vez o Cordeiro foi, uma vez o Cordeiro fez a expiação de toda a humanidade, uma vez foi lançado o sangue desse Cordeiro sobre a terra, quando o Calvário estava pendurado, uma vez nos foi dado o véu do templo se rasgar de cima a baixo e dizer à igreja, os que invocam o meu nome, o Cordeiro Santo, este sim está livre. Louvado seja Deus. Aleluia! Glória a Deus! É por isso Aleluia! que vocês estamos aqui nesta noite. Estamos aqui para poder falar desse Cordeiro. Porque esse Cordeiro é perfeito. Se você procurar na Bíblia, muitas das vezes o sacrifício era feito com defeito. Fala aqui, era dado um cordeiro ali, cheio de mancha, manco, e eles davam como oferta ali naquele lugar. Só que nessa noite, eu tenho certeza que nós vamos levar a nossa vitória. Porque o Cordeiro que nós viemos aqui falar é o verdadeiro Cordeiro. Aleluia! Este é o maior milagre, a maior revelação. Foi uma revelação que João ele teve, que o Cordeiro que vinha e tirava o pecado do mundo. Ele não viu ali, louvado seja Deus, um homem qualquer andando como eu e você. Ele viu, eis aí o Cordeiro de Deus, louvado seja Deus. E é interessante, irmão, que nesse mesmo capítulo, louvado seja Deus, quando é revelado, duas pessoas o seguem a Jesus. Sabe o que eu trago para mim nos dias de hoje, irmão? Seguir a Jesus é você tomar a cruz, é você renunciar a você e começar agora a seguir tudo aquilo que Jesus ele deixou na sua palavra. Sabe o que acontece? Seguir a Jesus, irmão, é você deixar o fã-clube de Jesus. É você deixar todos aqueles que seguem a Jesus para se aparecer, mas segue a Jesus para tomar a afronta de Jesus sobre si. Aleluia! As marcas de Cristo sobre o teu corpo, como Paulo tomou. Louvado seja Deus. Glória a Deus! É diferente. Só que nós não queremos mais. A pregação do Cordeiro, a pregação do arrependimento, a pregação da revelação verdadeira do Cordeiro não dá aplausos, não dá ibope, não dá fama mais para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo o tempo da apostasia que já está no nosso meio. Louvado seja Deus! Nós estamos vivendo o tempo dos comichões que entram nos ouvidos fazendo coceira, para que agora tire aquilo que é verdadeiro, que é santo, que é puro, que é o Cordeiro de Deus. Aleluia! Glória a Deus! A Bíblia vai dizer, aleluia, Jesus. E Jesus voltando, se vendo que eles o seguia, disse, que buscais? Uma pergunta, irmão, guarda isso. E eles disseram, Rabi, que quer traduzir, quer dizer, mestre, onde moras? Meu Deus. Se você pegar essa Bíblia, irmão, e você começar a ler, e ele disse, vinde e vede, foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era quase a hora décima. Alguém sabe me dizer aonde Jesus falou que ele mora aqui? Alguém sabe me dizer? A revelação está aí, irmão. Eu vou pela palavra, irmão. Ele falou, eu moro em Nazaré, está aqui na Bíblia. Ele falou, eu moro lá em Betsaida, está aqui na Bíblia. Imagina agora conjecturando. Imagina ele olhando e falou, vem e vê. Ele apontando essa Glória a Deus! Louvado seja Deus. Uma revelação para aqueles que agora estavam seguindo. Sabe o que ele estava querendo dizer? Ó, para vocês, eu vou dizer, vem que eu vou te mostrar onde eu moro. Louvado seja Deus. Aleluia! E você sabe por que ele mostra para onde ele mora para nós? Porque em João capítulo 14 ele diz, não turbe o vosso coração.
crede em Deus, crede em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria vos dito, eu irei vos preparar os lugares, para que aonde eu possa estar, vocês estejam comigo. Acabou. É onde ele mora. Ele prepara o lugar, ele mostra onde ele mora, e ele fala para nós que o lugar onde está o Pai estará toda a igreja. Glória a Deus. Estará toda a igreja. Sabe aquele que veio como luz? Sabe aquele que a Bíblia vai dizer em Apocalipse que naquele lugar não vai precisar mais de sol, porque ele é a luz. Aleluia. Todo lugar será resplandecido de glória. Louvado seja Deus. Irmãos, rapidinho. E era, olha aqui que coisa linda. O reconhecimento. Quer dizer, e ele disse Rabi, reconhecer como mestre. Irmão. É coisa linda isso. Reconhecer agora Jesus como mestre. Irmão. Muitas das vezes você sabia que nós erramos na pronúncia? Deus um dia falou comigo dentro de mim, irmãos. Eu vou trazer que é um revelado para nós nessa noite. Muitas das vezes nós falamos, este é mestre. Não, ele não é mestre. Ele tem o dom de mestre. O mestre é um só, que se chama só um de mestre, que é Jesus. Está lá em Mateus. Aleluia. Muitas das vezes a pessoa fala que ele lá é mestre. Não, ele não é mestre. O mestre é Jesus. Pastor, está na Bíblia, está lá em Mateus. Que há só um, que deve ser chamado de mestre. Há só um Senhor, há só um Pai, que está no céu. Então, irmãos, muitas das vezes as pessoas confundem a pregação. A pregação ela tem que ser como está na Bíblia. Se a Bíblia está dizendo que ele é o mestre, quando Nicodemos, pela noite, foi de encontro com Jesus e se prostrou diante de Jesus, falou, ô mestre. Aleluia. Reconheceu como mestre. Verdade, Espírito. Aquele que era diante da cultura, diante, aleluia, da posição dele, um homem que tinha, aleluia, glória a Deus, todo o Torá, tudo ali com ele era um mestre para ele. Só que ele foi mestre. Reconheceu. Aleluia. Não é? Os discípulos também. Que está escrito em João 9. Mas mestre, quem pecou? Esses são vossos pais, para que tudo suceda isso nele. Reconheceu também o mestre. Então o que acontece? Está na hora da igreja ter reverência com o mestre. Glória a Deus. Está na hora da igreja reconhecer o mestre. Está na hora de essas visões, essas revelações, ela vir de encontro com a palavra para nós. Porque nos dias de hoje, irmão, muitas das vezes o pastor às vezes vai falar, ele sabe, é o homem que dirige a obra. É muito profetado, irmão. Mas não vem diante das revelações. Não vem. Não existe profecia que não vem diante da base bíblica. Verdade, Jesus. Não existe. A palavra de Deus vai dizer para nós vermos em continuidade. E era André, irmão de Simão Pedro, que ouviram aquilo que João havia seguido. E este achou o primeiro seu irmão Simão e disse, achamos o Messias que trazido é o Cristo. E levou a Jesus e olhando Jesus para ele, disse, Simão, filho de João, tu és chamado servo, quer dizer Pedro. Não. É tão lindo quando Jesus escolhe Pedro. Logo, Pedro. Aquele que é pedra, imagina se ele é duro de coração. Muitas das vezes, sabe por que Jesus escolhe Pedro? Sabe por que Jesus escolhe Saulo? Sabe por que Jesus escolhe Zaqueu? Sabe por que Jesus escolhe eu e você que estão aqui nesta noite? É porque na mesa de Jesus só há pecador. Na mesa de Jesus, glória a Deus. Só há publicano. Aleluia. Na mesa de Jesus, olha o mistério de Jesus. Na mesa de Jesus, só a mulher que é meretriz, que é Raabe. Na mesa de Jesus, nós vemos que há pessoas que o Senhor colocou e até mesmo muitos agora justificam, dizendo, não, isso não pode. Mas o primeiro está na mesa, quem foi? Um ladrão, hoje mesmo estará comigo no paraíso. Acabou! O que eu quero dizer, irmão, que Jesus escolhe essas pessoas. Jesus agora faz essas pessoas seguir.
Mas tem um porém para nós entendermos a mensagem. Seguir a Jesus é deixar para trás o que se passou. Seguir a Jesus é uma nova criatura em Cristo. Seguir a Jesus é falar das coisas que são do alto e não da terra. Aleluia. Seguir a Jesus é viver coisas impossíveis aos olhos do homem, mas possíveis aos olhos de Deus. Glória a Deus. No meio desse meio termo, desta caminhada de Jesus começando e junto com Simão, Pedro, sendo ele, Jonas, aquele que está ali, João, nós vemos a caminhada de Jesus, o percurso de Jesus entre um dia, entre o outro dia. É interessante que nesse percurso, aleluia, nós vemos que ele se demonstra a Pedro, a chamar. No capítulo de Mateus 4, nós vemos que está Pedro e está André. E eles agora, voltando da pesca, estão o quê? Consertando as suas redes. Estão ali arrumando as suas redes, não é? Mas o Senhor chega para ele e fala, sério, né? Chama ele para seguir. Porque vocês são pescadores de peixe? Maravilha, vamos dizer assim para vocês entenderem. Mas agora eu farei de vós pescadores de homens. Aleluia. Está entendendo o que Jesus está querendo dizer essa noite? Se tem alguém aqui que é pescador, já sabe o que é. Louvado seja Deus. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que o Senhor nos chama antes mesmo de eu e você chegar até Ele e nos chamar a Ele. Porque João 15 vai dizer que não foi a vós que escolheu a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Ele deu um nome já para nós. Não é assim? Foi-lhe dado um nome. Não foi lhe dado? Um nome. Para que vades e dede fruto. Aí está o porém agora. Agora daqui para frente ele quer ver fruto. Revelações, nós continuamos daquilo que vamos fazendo, tomando posse das promessas, das bênçãos de Deus, e vamos ver realmente aquele que está com Cristo, caminhando no caminho de Cristo, seguindo quando Cristo vai caminhando, se demonstrando e fazendo. Agora nós seguimos cada vez mais os seus passos através dos nossos frutos. Aleluia. Já foi falado aqui nessa noite. Não adianta eu estar com o terno bonito, não adianta eu estar com a gravata, se dentro de mim é uma podridão. Não adianta. Então é por isso, irmãos, que aqui nesta mensagem, rapidinho, e levou a Jesus olhando para ele e disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, quer dizer Pedro. No dia seguinte, como eu disse, o seu dia, Jesus ir para Galileia e achou Filipe e disse, segue. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse, havemos achado aquele quem Moisés escreveu na lei, de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Um foi agora falando um para o outro. Não é bonito isso daí de se ver? Uma revelação que você toma posse realmente. Aí você sente encorajamento, porque é Deus mesmo. Não é algo assim de fake news, não é nada que você busque, sabe? Não é no YouTube que você vai assistir, tomar posse e querer falar, não. É uma revelação verdadeira que vem ali da palavra de Deus, é uma revelação daquilo que ele viu. E ele começa agora a chamar, e chama um, e chama o outro, e agora vai indo a caminho de um dia para o outro, e o Espírito de Deus vai trabalhando até hoje. Aleluia. É assim. Ei, disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem ver. Nazaré era uma cidade pobre. Se você for estudar, uma cidade pobre. Sim, José tinha ali seu mecanismo de trabalho. Ele tinha ali a sua empresa, claro. Só que era uma cidade pobre. Era uma cidade, vizinhança, que havia poucas pessoas. Só que naquele lugar, Jesus estava ali. Então, o que o Senhor quer trazer para nós nessa noite? Não importa o jeito que as pessoas estejam, não importa se era pequena a cidade ou não, não importa, louvado seja Deus, se ali as pessoas olham e falam, esse é o filho de José, não é? Pode dizer, mas Jesus está no nosso meio.
Aleluia. Jesus está para mostrar algo diferente para nós. A Bíblia vai dizer o quê? Disse Natanael, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Olha que coisa linda. Disse-lhe Filipe, vem e vê. Vem e vê. Essa noite o Senhor vai falar conosco nessa noite. Venha e vê. Sabe como nós vamos ver? Através do fruto da igreja. Coisa boa é quando você vê o irmão dando glória a Deus. Aleluia. Coisa boa é quando você vê o pastor se alegrando com o corpo de Cristo na presença, adorando e exaltando. Coisa boa é quando você vê a igreja de joelho orando, como já foi dito nesta noite. Coisa boa quando você vê, aleluia, o testemunho de milagre na vida de alguém. Mas para muitos não é bom isso. Porque pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não. Pode vir alguma coisa boa do prostíbulo? Pode vir alguma coisa boa dentro de um presídio? Pode vir alguma coisa boa dentro de um ponto de tráfego? Para mim e para você não, não pode. Não é assim? Mas Jesus no céu, na mesa dele, ele já sabia quem ia vir ou não. Ele já sabe. Pastor, mas tem revelado? Tem. Porque aquilo que o Pai deu ao Filho, de nenhuma maneira lançará fora. Glória a Deus. Aquilo que está na mão do Pai, que deu ao Filho também, nenhuma maneira lançará fora. Mas se deu ao Pai e deu ao Filho, é um só. É. João capítulo 11, 30. Eu e o Pai somos um. Acabou. Está na mão do Pai, está na mão do Filho, está na mão do Pai. Louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer, aleluia, disse Natanael, de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse, antes que Filipe te chamasse, te vi estando tu debaixo da figueira. Está entendendo? Antes de Filipe chamar Natanael e falar desse Jesus, ele já tinha visto, aleluia, o próprio Natanael, aleluia, Filipe, aonde? Na figueira. Disse Natanael, de onde me conhece? Viu Natanael na figueira. Já estava lá. Sabe o que eu quero dizer para nós, nesta noite? Que antes de você ser formado, o Senhor já nos conhece. O Senhor já sabe a nossa história, os desígnios que Ele preparou para nós. Só que existem situações, circunstâncias, que no meio dessa caminhada, se nós deixarmos olhar para o Cordeiro de Deus, olha a revelação para nós, e começarmos a olhar para a circunstância dessa terra, nós vamos começar agora a fazer o quê? Nós vamos fazer como Pedro num certo tempo no meio do mar. Vamos começar a afundar diante de Jesus. Vamos começar a afundar. Mas se nós continuar vendo Ele como o Cordeiro de Deus, como Salvador, como aquele, aleluia, glória a Deus, que foi nos deu uma autoridade para nós, que está ide por todo o mundo pregar o Evangelho. Aquele que crê e for batizado será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Então os irmãos começaram a anunciar antes de Jesus falar que era para ir. Sabe por quê, irmão? Quando nós recebemos Jesus, coisa boa é falar dele. Eu vou trazer um exemplo rápido, um ato simbólico. Quando você recebe um presente bonito, você gosta daquele presente, qual é a primeira coisa? Você desembrulha aquele presente e você pega aquele presente agora e fala, olha o que eu ganhei. Não é assim para alguém? Você corre mostrar para alguém o presente, né? Quando você recebe esse tesouro, que é Jesus também, foi uma parábola. Quando você tem esse tesouro, tudo aquilo que você tinha não vale de nada mais. Agora você vende tudo para ficar com aquele bom tesouro. Aleluia. É assim. A nossa vida é assim. Esses homens, André, Filipe, eles estavam agora tendo um encontro com Jesus. E muitas das vezes o encontro com Jesus, irmãos, não é do jeito que vai ser porque eu quero, não é. O encontro com Jesus é como foi dito aqui, é como Ele quer. Ele endurece, Ele amolece, Ele faz acontecer, desfaz acontecer, é Ele que manda. Louvado seja Deus. Para nós terminarmos.
Natanael respondeu e disse: Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Meu Deus. Outra revelação Natanael trouxe agora. Tu és o filho de Deus. Meu Deus. Reconheceu. Você sabia que diante ali, aleluia, a tradição, o povo que tinha uma cultura do judaísmo, se ouvisse falar o que ele falou, já tinha sido apedrejado. Já tinha sido. Porque é blasfêmia agora. Porque tu és o filho de Deus. Olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Disse-lhe Rabi, tu és o filho de Deus, tu és o rei de Israel. Maravilha. Estava bom ou não estava? Aleluia. Tu és o rei de Israel. Então reconheceu que ele era o rei de Israel, o rei de uma nação, mas agora reconheceu também que ele é o filho de Deus. E é o que aconteceu com Pedro também em Cesareia de Filipe. Quando estava ali, Jesus parou e falou: olha, quem essa multidão diz que eu sou? Alguns dizem que você é Moisés, Elias, alguns dos profetas aí. Louvado seja Deus. Não é assim, pastores? Alguns dos profetas aí, não é? Até hoje ele é um profeta lá, não é? É isso, né? Até hoje ele é um profeta qualquer, né? Então o que aconteceu? Alguns dos profetas. Aí Jesus parou: mas e tu? O que diz que eu sou? Pedro levantou e falou assim: ó, tu és o filho de Deus vivo. Revelação que está na lei dos seus profetas. O mesmo Deus que foi revelado através de Moisés, aleluia, que viria um profeta, seria ele. Aleluia. Assim. Sabe o que acontece? Acontece que ele era o filho de Deus, que foi revelado para Pedro. E é interessante que por essa revelação o Senhor falou assim: olha, tu és Simão Pedro, Barjona Pedro, agora eu edificarei a minha igreja sobre essa pedra. Ele disse que ele edificaria a igreja sobre ele. Muitos falam sobre Pedro, né? Da igreja católica até hoje, né? Mas é sobre essa pedra. Eu edifico a minha igreja. E as portas do inferno não prevalecerão. Aleluia. Contra quem? Contra a minha igreja. Você sabe qual é o outro erro para nós terminarmos? Quando diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, aí começa a vir uma perseguição mundial. Aí as portas se fecham da igreja, todo mundo vai desanimado para casa. Aí ninguém quer orar mais, ninguém quer ler mais Bíblia. Mas então, se Deus era com o pastor, se Deus está na vida dele, mas fechou a porta lá, por quê? Então não era de Deus, né? Não. É porque você ainda não nasceu de novo, só uma igreja. Porque se você é igreja, você continua orando, você continua adorando, você continua exaltando, você continua sendo igreja. Porque o próprio apóstolo Paulo diz: vós sois o santuário do Deus vivo, e sabeis que o Espírito de Deus habita em vós. Aleluia. Está escrito em nós. Está escrito dentro de Salomão. Que o céu não conteria, quanto menos esse lugar que eu tenho edificado. Sabe o que é interessante? Que o céu do céu, Salomão falou, quando edificou o templo, não conteria. E agora a terra não vai conter o tamanho de Deus. Mas por que dentro de nós se encaixou certinho? Por que dentro de nós está ali o Espírito Santo? E ele não pede para sair. Porque naquela época, a glória de Deus encheu o templo. Olha o mistério, outras coisas maiores, né? A glória de Deus encheu o templo, não foi isso? E todos os sacerdotes, os levitas ali que estavam em Jedutum, estavam ali ministrando, né? E o que aconteceu? Não conseguiram ficar de pé, alguns lá fora, outros aqui dentro, não foi assim? Só que a glória enche nós e nos mantém de pé. A glória de Deus enche a igreja e nos mantém de pé. Você está entendendo o mistério? Naquela época, com a aprovação, Salomão edificou o templo e orou. E o fogo desceu no altar com a aprovação daquele lugar, não foi? Agora o fogo desce em quem? Desce em mim. O fogo desce em você.
É por isso que nós vemos algo diferente, as revelações de Deus. A Bíblia vai dizer, disse-lhe, aleluia, Jesus disse-lhe, Jesus respondeu e disse, por que te disse, vinde debaixo da figueira e crês? Coisas maiores do que essa haverá. Ele disse, na verdade vos digo, que daqui em diante verei o céu aberto e os anjos de Deus subirem e descerem sobre o Filho do Homem. Fim do mundo. É fundo isso, profundo. Escatologias. Sabia disso? Para quem sabe, eu estou falando. Viu agora a revelação de quando Jesus vier. Quando Jesus vier tomar a tua igreja, os anjos é aquele que faria o quê? Separação do ruim com o bom. Que viria, subia e descia. Não é assim? Ele diz agora para ele que viria coisas maiores. Tu viste? Você creu? Você creu? O Senhor está dizendo para nós nessa noite. Nós cremos, nós tomamos. Aleluia. Nós tomamos posse. Coisas maiores nós vamos ver. Pastor, coisas maiores vamos fazer. Como nós vamos fazer, meu Deus? João capítulo 14, 12, em verdade vos digo, aquele que crê em mim, aleluia, fará coisas maiores, porque eu vou para o meu Pai. Aleluia. Quem crê nele fará coisas maiores. É coisa profunda. Essa noite, irmãos, não deixa de ter a revelação como esses homens tiveram. O que eu quis trazer para nós como, aleluia, Bíblia, é a revelação que os profetas falaram, que Moisés disse. Revelação para uma nação de Israel que não tomaram posse, não receberam. Ele veio para os seus no capítulo 1, mas os seus não os receberam. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhe paternidade. Deu-lhe o poder de ser chamados filhos de Deus. Paternidade. Ele nos deu paternidade. Nos dias de hoje, a igreja pode dizer que ela não é órfã, ela tem paternidade. E é por isso que essa é a maior revelação que o diabo, ele não aguenta ver. Porque nós temos paternidade, nós temos um dono. Nós somos cuidados, nós temos o dono do milagre. Quando ele tem entender que é derramar milagre, nós temos o dono daquele que diz levante e anda, quando quer andar, levantar e andar. Nós temos um dono que quando está morto, ele pode trazer a ressurreição. Nós temos um dono que não divide glória com ninguém, mas ele vê aquele que é os filhos, que dá glória para aquele que é pai. Glória a Deus. Essa foi a revelação. Fique de pé em nome de Jesus. Eu costumo dizer, Deus me chamou na palavra. Não precisa muito de enfeite. Porque se nós formos enfeitar, já vai aquele negócio assim do novo convertido, quando ele quer chegar nas plataformas, porque acontece com todo mundo, né? Aí ele começa a enfeitar, ele vai no aramaico, ele vai em todo lado, não é? Ele começa a dar aquela enfeitação, só que ele esquece daquilo que Jesus falou em Mateus capítulo 11, do versículo 29. Ele disse que o meu jugo é só aprender de mim que sou manso. E o que? Humilde. Então se ele é humilde, a pregação dele é simples.